Bom dia a todos, muita paz para todos nós. Jesus uma vez mais nos abençoe. Meu nome é Bartolomeu, sou do Grupo Espírita Paz. Nós vamos dar prosseguimento aos estudos do livro Vida Feliz, Joana de Anjos, de Valdo Franco. Capítulo 132. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Como esse assunto tratado pela benfeitora Joana de Ângeles sobre os diversos chamados infortúnios da vida é um assunto muito importante e afeta a vida de muitas pessoas, gostaria de sugerir a leitura deste livro, Após a Tempestade, da mesma autora, Joana de Ângeles. Todo o livro ela trata sobre essas questões, chamados infortúnios. E sobre a questão da perda dos entes queridos, gostaria de sugerir Viver e Amar, Joana de Ângeles também, especificamente o capítulo 19, Porta de Acesso à Vida. Vamos aos comentários. Lembramos aqui de um conto taoísta que narra que um fazendeiro, pai de família, possuía um pequeno sítio onde ele cultivava algumas plantações e contava com a ajuda de um cavalo. Um dia este cavalo desaparece e os seus vizinhos vão visitá-lo e dizem: "Mas que azar! O seu único cavalo fugiu." E este pai de família disse para os vizinhos: "Talvez." No dia seguinte, volta o cavalo e traz consigo outros 3 cavalos selvagens. Os vizinhos logo se apressam a visitá-lo e dizem a ele: "Mas que sorte a sua! O seu cavalo voltou e trouxe outros 3 cavalos." Ele disse aos vizinhos: "Talvez." No dia seguinte, o seu filho de 18 anos tentava domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Os vizinhos voltaram à carga e disseram: "Mas que azar! Seu único filho, que também te ajudava, quebrou a perna." Ele disse: "Talvez." No dia seguinte, um oficial do exército visita o senhor e diz a ele que o país estava entrando em guerra e que ele estava recrutando os jovens para ir para a guerra. Mas, examinando o filho desse fazendeiro, vê que ele estava com a perna quebrada e não o admite no exército. Os vizinhos novamente voltaram e disseram: "Mas que sorte! Seu filho não foi chamado para a guerra." E ele diz: "Talvez." Este conto taoísta nos remete à questão aqui tratada no capítulo pela Joana de Ângeles, onde ela diz que são considerados infortúnios. Aí ela relaciona vários desses chamados infortúnios. Ela diz que são considerados porque são considerados por nós, pelos seres humanos. Raras são aquelas pessoas que conseguem não antecipar uma análise sobre determinada situação, seja ela feliz ou triste naquele momento. Mas a grande maioria de nós já antecipa, qualificando determinada situação como boa ou como ruim. É geralmente o que acontece aqui nesses casos de qualificação dos infortúnios. Então, os chamados infortúnios, as desgraças, as dificuldades, as dores, elas são qualificadas por nós.
infelizmente, né? Mas nós compreendemos aqui que muitas vezes nós estamos com a razão, mas não com a verdade. E um exemplo clássico dessa questão da razão, que é parte, e da verdade, que é o todo, é aquele exemplo da casa. Imagine uma casa que estivesse pintada por fora de verde e por dentro as suas paredes estivessem pintadas de branco. Imagina duas pessoas, uma fora, sem acesso à parte de dentro, e uma dentro da casa, sem acesso à parte de fora. Se perguntássemos para quem está fora, que cor que é a casa, ela diria, é verde. Se perguntássemos para a pessoa que está dentro da casa, que cor que é a casa, ela dirá, é branca. Então ambas estariam com a razão, mas não estariam com a verdade. Interessante, né? E é geralmente o que acontece conosco. Nós acabamos ficando presos na nossa razão e muitas vezes não nos esforçamos para buscar a verdade. Quando se fala de verdade, nós lembramos aqui do mestre dos mestres, que é Jesus, e ele tem um ensinamento trazido pelo evangelista João, que está no capítulo 8, versículo 32. E Jesus lá diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus está condicionando a questão da nossa libertação, da saída das nossas dificuldades, pelo conhecimento da verdade. Conhecendo a verdade, nós nos libertaremos. Mas quando se fala de verdade, quase sempre todas as pessoas têm uma pergunta. Elas dizem, mas o que é a verdade? E é mais interessante ainda, porque nós lembramos também do Evangelho de Jesus, que essa pergunta foi feita ao Cristo na época. Vocês lembram quem fez essa pergunta a Jesus? Foi um político da época, o governador Pôncio Pilatos. Então, o evangelista João, no capítulo 18, versículo 37 e 38, diz lá o seguinte, que Jesus disse, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos faz a pergunta para Jesus, o que é a verdade? Não consta que tenha ocorrido uma resposta. Provavelmente duas situações aqui aconteceram. Ou Pilatos fez a pergunta e não quis ouvir a resposta, foi saindo, ou Jesus silenciou e deixou a pergunta sem a resposta, porque o conhecimento da verdade vai ser uma tarefa de descobrimento de cada pessoa. Provavelmente tem acontecido as duas situações. Pilatos foi saindo, não quis saber da resposta, e Jesus também silenciou, porque a verdade plena, ela será uma tarefa que nós iremos buscá-la ao longo da nossa caminhada. Sobre esse capítulo dos infortúnios, a questão que mais chama a atenção aqui de todos nós é a de perda de entes queridos. É uma questão que mais afeta a todas as pessoas em meio a todas essas dificuldades aqui relacionadas. E hoje nós poderíamos até incluir aqui a questão da pandemia. Mas todas essas aqui, falências afetivas, ruínas econômicas, mas muitas vezes sofremos excessivamente diante dessas situações porque ficamos presos às nossas razões e não buscamos estudar ali o assunto de forma correta, buscando ver ali o que aquela situação está nos trazendo como lição na nossa vida. Sobre a perda de entes queridos, nós lembramos os diversos ensinamentos que obtemos sobre a questão da morte.
Então, chegamos à conclusão, quando buscamos estudar esse assunto, que na verdade não há perda, porque nós só perdemos aquilo que nós possuímos. E nós não possuímos as pessoas. Então não tem perda. E a morte, a desencarnação, é um processo de libertação do espírito, que ele retorna para a dimensão espiritual. Então, na verdade, é uma situação que deixaríamos-nos, de certa forma, esperançosos, né, e satisfeitos, porque o espírito se libertou e retornou para a verdadeira pátria. Então não há perda aí nesse sentido. E a morte, na verdade, ela não existe. Existe sim uma mudança de situação vibracional, onde nós aportaremos a uma realidade espiritual plena de luz e seguindo a proposta que Deus, nosso Pai, nos destinou desde o início da nossa criação, que é a proposta de ser feliz. Muita paz para todos. Jesus, uma vez mais, nos abençoe. Que assim seja.